Quando decidi ficar no Hotel Cecil, a escolha parecia puramente prática. Era econômico e ficava relativamente perto do local onde eu precisava estar. Porém, assim que cheguei à frente do prédio, percebi que algo estava errado. A fachada do hotel parecia congelada no tempo, como se ninguém tivesse se importado em restaurá-la nas últimas décadas. O letreiro piscava de forma irregular, e o vento frio que passava pela rua parecia mais gelado naquele pedaço específico da calçada. Dentro, a sensação não melhorou. A recepção estava mergulhada em uma iluminação fraca, quase mórbida, e o saguão cheirava a mofo e desinfetante barato. O homem atrás do balcão era idoso, com olhos fundos e uma expressão cansada, como se o peso do próprio hotel o estivesse esmagando. Quarto simples? Ele perguntou, sem levantar o olhar. Sim, só por algumas noites. Ele não disse mais nada enquanto preenchia meu cadastro, mas a maneira como seus olhos me analisaram, como se avaliassem minha alma, me deixou desconfortável. Quando me entregou a chave, uma chave de metal antiga em vez de um cartão eletrônico, ele finalmente falou algo que me deixou intrigado. A história desse lugar é mais antiga do que parece. Evite os corredores tarde da noite. Sorri, achando que era apenas uma piada, mas o tom grave da sua voz não deixava espaço para brincadeiras. No elevador, apertei o botão do meu andar, e ele subiu aos solavancos. O ar parecia mais pesado a cada andar que passava. Quando finalmente cheguei ao corredor do meu quarto, algo na atmosfera mudou. As luzes piscavam levemente, e o silêncio era ensurdecedor. Me senti observado, como se dezenas de olhos invisíveis estivessem me acompanhando. Meu quarto ficava no fim do corredor. Ao girar a chave na fechadura, ouvi um som distante, como passos abafados atrás de mim. Olhei rapidamente, mas o corredor estava vazio. Meu coração acelerou. Respirei fundo e entrei, trancando a porta atrás de mim. O quarto era exatamente o que eu esperava, pequeno, com móveis antigos e paredes descascadas. O cheiro de mofo era mais forte ali dentro, mas não me importei. Precisava descansar. Enquanto desfazia minha mala, ouvi um som estranho vindo do corredor. Algo que parecia um leve arrastar de pés, como se alguém estivesse descalço. Fiquei imóvel, tentando ouvir melhor, mas o som cessou abruptamente. Ignorei o incômodo e tentei me convencer de que estava cansado. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que havia algo no hotel que não poderia ser ignorado. A primeira noite foi pior do que eu poderia imaginar. Assim que apaguei a luz do quarto, o peso da atmosfera parecia dobrar, como se o próprio ar estivesse carregado de algo que eu não conseguia ver. Deitado na cama, tentei relaxar, mas minha mente se recusava a desligar. Ouvia ruídos vindo de todos os cantos, o ranger das tábuas do chão, um gotejar insistente que parecia vir do banheiro. De vez em quando, algo que soava como um leve bater de unhas na parede. Eu dizia a mim mesmo que era apenas minha imaginação, que prédios antigos fazem barulhos o tempo todo, mas não conseguia afastar a sensação de que não estava sozinho. Por volta das 3 da manhã, fui acordado por um som mais claro. Era uma risada. Abri os olhos imediatamente. A risada era infantil, quase melodiosa, mas havia algo profundamente errado nela. Parecia vir do corredor, mas também parecia se mover, ficando mais alta e depois mais baixa, como se ecoasse por todo o andar. Sentei-me na cama, paralisado, tentando decidir o que fazer. Finalmente, reuni coragem para levantar e olhar pelo olho mágico da porta. O corredor estava vazio, mas o som continuava, agora mais distante, como se estivesse se afastando. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas alguém brincando, talvez outro hóspede. Mas ao me virar para a cama, um arrepio percorreu minha espinha. Havia algo escrito no espelho do quarto. A frase era curta, mas seu impacto foi avassalador. Eles estão te observando. Meu coração disparou. A caligrafia parecia feita com os dedos, e o vidro estava embaçado como se alguém tivesse acabado de sair do banho. Mas eu não tinha usado o banheiro desde que cheguei. Minha mente buscava explicações lógicas, mas nenhuma fazia sentido. Liguei todas as luzes do quarto e fiquei sentado na cadeira perto da cama, encarando o espelho, esperando que algo mais acontecesse. Mas a noite seguiu em silêncio absoluto, como se o hotel estivesse zombando do meu medo.
Quando o sol finalmente nasceu, senti um alívio imenso. Decidi que precisava explorar mais o lugar durante o dia para entender o que estava acontecendo. E, no fundo, uma parte de mim sabia que o Hotel Cecil ainda tinha muito mais para mostrar. Após a noite assustadora, decidi que precisava agir. Era impossível ficar no quarto sem respostas. Por isso, assim que amanheceu, desci para falar com o recepcionista, um homem mais velho, de expressão cansada e visivelmente acostumado às reclamações. Tem algo errado com o meu quarto? Comecei, tentando soar calmo. Ouvi barulhos estranhos a noite inteira. E tinha uma mensagem no espelho. Ele me olhou com uma mistura de irritação e resignação, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Os sons são só o prédio antigo. Os canos, a madeira, o espelho. Deve ter sido vapor de algum hóspede anterior. Não se preocupe. E a risada? Você está dizendo que uma risada infantil às 3 da manhã é normal? Ele hesitou. Seus olhos desviaram por um breve segundo antes de responder. Os corredores são longos. Talvez seja eco. Crianças fazem barulho. Mas eu sabia que não era verdade. Algo em seu tom denunciava que ele sabia mais do que dizia. Antes que eu pudesse pressioná-lo, um som metálico ecoou pelo saguão, chamando sua atenção, e ele se afastou apressado. Com minha confiança nele esgotada, decidi explorar por conta própria. Subi pelos corredores mal iluminados, cada passo acompanhado pelo rangido inquietante do chão. Notei algo curioso. Alguns quartos estavam lacrados, com placas de interditado penduradas nas maçanetas. Um desses quartos me chamou a atenção. O número 712 parecia pintado recentemente, mas as bordas da porta estavam cobertas de marcas de arranhões, como se alguém, ou algo, tivesse tentado sair de dentro. Algo me impulsionou a tentar abrir. Girei a maçaneta com cuidado. Para minha surpresa, a porta não estava trancada. Ao entrar, fui recebido por um cheiro de mofo e algo mais ferroso. O quarto estava vazio, exceto por uma cama velha, coberta por um lençol encardido. As paredes eram um mosaico de rabiscos feitos à mão. Frases desconexas, escritas com diferentes tipos de material, caneta, carvão e até algo que parecia sangue seco. Li algumas. Eles estão aqui. Não ouça as risadas. A água esconde os segredos. Cada frase parecia um grito de desespero. Meu coração acelerava conforme eu lia, mas o que me deixou realmente aterrorizado foi a última frase, escrita bem grande na parede oposta à cama. Fuja enquanto pode. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos no corredor. Não eram como os meus, leves e hesitantes. Eram firmes, arrastados, como se algo pesado estivesse se movendo. Me aproximei da porta e olhei pelo vão. Não havia ninguém, mas os passos não paravam. Vinham mais perto, mais lentos, cada vez mais altos. Fechei a porta rapidamente, trancando-a, e esperei em silêncio absoluto. Os passos pararam bem na frente da porta. Ouvi a minha respiração curta e o som rítmico de algo, talvez unhas, raspando a madeira. Meu corpo estava congelado. E então, algo sussurrou do outro lado. Você viu demais. Fiquei paralisado. O sussurro ainda ecoava em minha mente, cada palavra carregando um peso aterrorizante. As batidas do meu coração eram tão fortes que eu jurava que qualquer coisa do outro lado da porta poderia ouvi-las. Por longos segundos, não me mexi, tentando controlar o pânico que ameaçava tomar conta. Então, o silêncio caiu. Nenhum som, nenhum passo, apenas um vazio esmagador. Devagar, abri a porta uma fresta, o suficiente para espiar o corredor. Estava vazio, mas algo havia mudado. A luz das lâmpadas era mais fraca, piscando irregularmente, lançando sombras dançantes nas paredes. O corredor parecia mais longo do que antes, como se o espaço tivesse se distorcido. Saí do quarto e comecei a caminhar em direção às escadas, tentando ignorar o instinto de olhar para trás. No entanto, o silêncio era tão denso que cada passo parecia amplificado. Quando finalmente alcancei a escada, senti algo, um peso invisível, uma presença que não podia ser ignorada. Olhei para baixo, e o que vi fez meu sangue gelar. No pé da escada, havia uma figura. Era alta, quase tocava o teto, mas sua forma parecia distorcida,
como se não pertencesse a este mundo. O rosto, se é que podia ser chamado assim, era um borrão de sombras, com olhos profundos que brilhavam em um vermelho doentio. Seu corpo parecia composto de algo vivo, uma massa pulsante que se retorcia e soltava gemidos baixos, como um coro de vozes abafadas. A criatura não se moveu, mas eu senti seus olhos cravados em mim. O medo tomou conta, e comecei a recuar, mas cada passo para trás parecia ecoar pela escadaria como um grito. De repente, a coisa avançou. Não caminhava, mas deslizava, como uma sombra viva, preenchendo o espaço com uma escuridão ainda maior. Corri para o corredor, meu coração disparado, mas percebi que algo estava errado. O corredor não terminava. Cada porta que eu passava era a mesma, trancada, lacrada e marcada por arranhões. O fim do corredor parecia sempre a mesma distância, não importa o quanto eu corresse. Era como se o hotel estivesse brincando comigo, dobrando o espaço ao meu redor. Quando olhei para trás, a figura ainda estava lá, me seguindo a uma distância constante. Seus olhos brilhantes nunca piscavam, e o som abafado de vozes parecia crescer à medida que ela se aproximava. Finalmente, vi uma porta aberta à minha frente. Entrei, batendo a porta atrás de mim e me jogando contra ela para trancá-la. O quarto era iluminado por uma única lâmpada pendurada, que balançava levemente. No centro do cômodo, havia uma cadeira velha e uma fita cassete sobre ela. Eu mal conseguia respirar, mas minha curiosidade superou o medo. Peguei a fita e a examinei. Não havia nenhuma marcação, apenas o plástico gasto e arranhado. Um gravador portátil estava ao lado da cadeira. Sem pensar duas vezes, coloquei a fita no gravador e apertei o play. O som que saiu era perturbador. Era uma mistura de gemidos, choros e sussurros. Entre os ruídos, uma voz masculina começou a falar, rouca e desesperada. Se você está ouvindo isso, significa que ele te viu também. Não há escapatória. Ele controla tudo aqui. Este lugar pertence a ele. A voz foi interrompida por um grito estridente, seguido de silêncio. Antes que pudesse reagir, ouvi a maçaneta da porta girar lentamente. A maçaneta girava devagar, como se quem estivesse do outro lado quisesse prolongar minha agonia. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu me afastei da porta, tropeçando para trás, com o gravador ainda em mãos. Minha mente estava em pânico, mas uma parte de mim sabia que não havia mais para onde fugir. A porta finalmente se abriu. A luz fraca do quarto revelou a mesma figura que eu havia visto no pé da escada. Ela estava ainda mais perto agora, sua forma distorcida preenchendo a entrada como uma sombra viva e pulsante. Os olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade quase hipnótica, prendendo meu olhar. Eu queria correr, gritar, lutar, mas meu corpo não obedecia. Era como se uma força invisível tivesse me congelado no lugar. A criatura entrou no quarto, e o ar pareceu se tornar mais denso, quase impossível de respirar. O som de sussurros retornou, mais alto do que nunca, mas agora eu podia entender algumas palavras. Você não deveria estar aqui. Ele escolheu você. A criatura estendeu um braço, ou o que parecia ser um braço, em minha direção. A ponta era uma mistura de sombras e algo sólido, gotejando uma substância negra que queimava o chão onde caía. Quando o braço se aproximou, senti uma onda de frio tão intenso que parecia cortar minha pele. Mas então, algo inesperado aconteceu. O gravador em minhas mãos começou a chiar, emitindo uma estática alta e aguda. A criatura parou, como se tivesse sido atingida. Seus olhos vermelhos piscaram, e o corpo pulsante pareceu tremer. O som no gravador mudou, e uma nova voz surgiu, mais forte e clara. Corra! Agora! Aquela ordem rompeu o transe em que eu estava. Sem pensar duas vezes, larguei o gravador e disparei para fora do quarto, correndo pelo corredor que antes parecia interminável. Agora, as portas estavam abertas, revelando cenas perturbadoras, sombras humanas se contorcendo, mãos se estendendo, gemidos e gritos ecoando pelo espaço. Mas eu não olhava para os lados, apenas corria. Cheguei às escadas e desci tão rápido que quase perdi o equilíbrio. Atrás de mim, os sussurros e passos da criatura ecoavam, ficando cada vez mais próximos. Quando cheguei ao saguão,
A atmosfera era completamente diferente. As luzes estavam apagadas, e a única iluminação vinha de fora, através das portas de vidro. Eu corri para a saída, empurrando as portas com toda a força. Elas se abriram, e o ar frio da madrugada me atingiu como uma lufada de esperança. Do lado de fora, virei-me para olhar para trás, esperando ver a criatura me seguindo. Mas o saguão estava vazio. A figura havia desaparecido. Tremendo, eu me afastei do hotel, sem olhar para trás novamente. Quando finalmente parei, percebi que estava no meio da rua, cercado pelo silêncio da cidade adormecida. Meu coração ainda martelava no peito, e meu corpo estava exausto. Porém, mesmo longe do Hotel Cecil, algo parecia errado. O silêncio não era normal. Não havia sons de carros, de pessoas, nem mesmo o vento. E então, percebi, os sussurros não haviam desaparecido. Eles ainda estavam ali, fracos, mas persistentes, como um eco em minha mente. Olhei para as minhas mãos, esperando encontrar algum sinal de que aquilo tudo havia terminado. Mas elas estavam limpas. Não havia sangue, nem sombras. Apenas a sensação de que algo, ou alguém, continuava a me observar. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. O Hotel Cecil ficou para trás, mas a escuridão que encontrei lá, essa eu carrego comigo até hoje.